Bom dia, queridos. Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês nessa manhã de sexta-feira, né, dia 14 de agosto. E a palavra de hoje que eu gostaria de meditar com os queridos se encontra no Evangelho segundo Mateus, Sermão do Monte, capítulo 6, versículos de 25 a 27. Eu vou ler para você essa palavra linda que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa palavra, ela é muito bonita, né? E ela veio ao meu coração nessa manhã, né? Vocês estão vendo que eu estou com 2 curativos, né, aqui. E isso aconteceu, um acidente doméstico ontem à noite aqui na minha casa, né? Uma coisa inusitada, inesperada, de repente me sobreveio e uma mesa de vidro quebrou e eu acabei me cortando, né? Aqui levaram alguns pontos e aqui também teve um corte que sangrou bastante. E diante dessa situação de dificuldade, de aparente dificuldade que me veio de repente, sem que eu esperasse, a palavra do Senhor também vem para me ensinar algumas coisas. E diante disso, a palavra do Senhor me traz essa palavra linda, né? Não andem preocupados. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. A gente tem medo que tantas coisas nos aconteçam. E nem sempre essas coisas que a gente teme acontece. E, no entanto, de repente, alguma coisa difícil, de fato, pode nos sobrevir. E quando isso acontece, né, e muda a nossa rotina, nós precisamos, então, aprender o que o Senhor quer nos ensinar. E o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. E o meu desejo, nessa manhã, é dizer para vocês de forma rápida aquilo que o Senhor me ensinou, diante disso que me aconteceu. De repente eu me vi tendo que ir para o hospital, né, fazer um procedimento, porque algo inesperado me aconteceu. Então a primeira coisa que o Senhor me ensina, também com essa palavra que eu li, né, do Sermão do Monte, do Senhor Jesus, dizendo que nós não devemos andar preocupados, porque a gente não acrescenta nada com a nossa preocupação. O Senhor, então, me ensina 3 coisas importantes. A primeira é que nós devemos agradecer a Deus por tudo, ainda quando é algo que nos traz algum tipo de dificuldade, né? Alguma dor, alguma tristeza. Aprender a agradecer. A ciência, os estudos comprovam que quem tem um coração grato tem uma vida mais saudável, né? Corpo e alma mais saudáveis. Então, eu agradeci ao Senhor, porque o que poderia ter sido muito mais perigoso, muito mais difícil, o Senhor colocou a mão e foi algo que me trouxe menores consequências. Então, ter um coração grato diante das dificuldades é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto e que eu aprendo com as coisas que têm me acontecido. A segunda é que nós devemos estar dispostos a crescer quando as provas da vida vêm sobre nós. Então, eu tenho enfrentado algumas provas e eu tenho estado diante de Deus, né, para procurar crescer diante dele, aprender diante dele, porque Deus tem sempre um propósito, ele quer sempre nos ensinar algo. Então, a gente aprende também, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todas as coisas que acontecem concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso realmente é uma verdade, porque ainda as coisas difíceis, elas concorrem para o nosso bem. E elas vão servir para que a gente possa crescer na vida. Então, agradecer e estar disposto a crescer com as provas da vida é algo que a gente precisa para que a gente possa, então, ter uma vida mais feliz. E, por fim, precisamos confiar no processo de Deus. No processo de Deus, naquilo que Ele deseja fazer. Confiar no processo
Então, confiar no próprio Deus, né? Sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele está no controle de tudo. Eu não imaginava que isso aconteceria ontem. De repente, um vidro quebra e eu me vejo, então, cheia de sangue, mas estava lá o Senhor, cuidando de tudo, para que tudo fosse o menos difícil possível. Então, com tudo isso, nessa manhã, eu gostaria de terminar dizendo que por trás das lutas e das nossas dificuldades há sempre um propósito de Deus, para nos ensinar, e que por trás do propósito está um Deus que é soberano. E que a nossa preocupação, então, deve ser lançada diante do Senhor. Jesus também vai dizer: lancem sobre mim, porque nós não acrescentamos nada à nossa vida andando preocupados. Podemos até acrescentar preocupação, doença, ansiedade, mas não acrescentamos um côvado à nossa vida, um segundo sequer à nossa vida. Então, andemos confiantes no Senhor, porque Ele quer nos ensinar, Ele tem um propósito, por trás do propósito há um Deus grande, poderoso, soberano e bom. Que Ele, pois, nos abençoe, que você tenha um dia abençoado, que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal e nos ensinando a confiar sempre nele e na sua palavra. Um beijo no coração, tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus.